Hoje nós vamos conversar com Michele Carini, que é presidente da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, Acertem. Ela é empresária do setor e atua na área há mais de 20 anos. Carini, muito obrigado por estar aqui conosco no Planeta Azul. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer. Quando a gente pensa em trabalho no Brasil, a gente pensa numa coisa muito ruim neste momento. Nós temos 13% de desemprego. Na verdade, não pensa em trabalho, pensa em falta de trabalho. Sim. E esse número não é ruim só para os trabalhadores que estão sem emprego, mas é ruim também para a economia em geral. Ela indica que nós estamos patinando. Sim. Como é que você analisa essa questão do desemprego hoje? É um cenário muito ruim para ambas as partes, né? Como você bem colocou, para o trabalhador sobretudo, né? Porque depende da renda, principalmente, para ele é ainda mais dolorido, mas para o empregador também é ruim. Significa não só que a economia está estagnada, mas que ele está com a sua capacidade produtiva ociosa, né? Então, nós viemos 2015, 2016, 2017 em declínio, né? Percebemos muitas demissões. 2017 parou-se de demitir, né? Começou a parar de demitir, em 2018 houve uma pequena retomada. O que isso significa nos quadros, né, efetivos das empresas, os CLTs? Que hoje as empresas estão com uma estrutura bem enxuta, extremamente enxuta. Então, ela está trabalhando, eu vi, por exemplo, indústria da área de inox, por exemplo, que parou de produzir e passou a prestar serviço, uma maneira de se reinventar para garantir minimamente ali a sua estrutura, seu corpo de trabalho e continuar operando. Né? Mas não gera emprego, né? Não gera emprego, né? Paralelo a isso, a gente vê os dados do IBGE, né? Um alto crescimento das MEIs, dos microempreendedores, né? Que estão buscando fontes de renda, e acho que é hora do governo olhar para isso, né? Temos notícias de um possível decreto de trabalho temporário, até para ajudar a alavancar, né? Isso que eu ia te perguntar, quando a taxa de desemprego é muito alta, há muita gente desempregada, aumenta o trabalho temporário? Ele é a primeira modalidade a reagir. Nos Estados Unidos, por exemplo, naquela crise de 2009, foi o trabalho temporário que ajudou a economia a engrenar. Por que isso acontece? Porque é uma modalidade que ela oferece flexibilidade. A única no Brasil, por exemplo, que você pode contratar sem obrigatoriedade de prazo. O que a lei faz é estabelecer um limite, um teto, mas ela está vinculada à necessidade transitória. Por isso que ele aumenta. E não é em função da crise do desemprego, é em função de um pequeno sinal de melhora em determinado setor, como ele está com a estrutura enxuta, se ele recebe um pedido, por exemplo, de um cliente dele, e ele não tem na sua linha, na sua cadeia, um contingente de trabalhadores suficiente, ele vai precisar de um reforço. Só que ele também não tem como gerar uma vaga permanente se ele ainda está com receita flutuante. É a hora que o trabalho temporário se encaixa. As centrais sindicais dizem que o trabalho temporário é uma precarização do trabalho, que ela é contra os interesses do trabalhador. Ouvimos muito isso, inclusive na década de 90, né, na virada do século, e em razão, inclusive, da terceirização quando veio para o Brasil. Na verdade, nunca foi precarização de mão de obra. Eu costumo dizer, se me permite, que é assim, um discurso panfletário, né? Não era interesse do sindicato, porque havia uma briga, que hoje não há mais por conta da reforma trabalhista, mas havia uma briga por conta da contribuição sindical. Então, se ele é um trabalhador temporário, muito embora ele esteja sob o guarda-chuva do sindicato da empresa onde ele está operando, por que eu digo isso? O Brasil foi o primeiro país no mundo a determinar que o salário do temporário seja igual ao do efetivo equivalente, ou seja, não há precarização alguma. Pelo contrário, a lei estabelece lá desde 1974... Tem que ganhar a mesma coisa. A mesma coisa do trabalhador equivalente, proporcional às horas e tudo. E os custos para o empresário são os mesmos? Ele é um pouquinho melhor, porque como é uma modalidade específica, né, não tem no trabalho temporário o aviso prévio, né, não cabe nesse regime jurídico, e também não tem a multa dos 40%.
Então, são duas verbas que não se aplicam a esse modelo de contratação, que acaba dando um fôlego para o empresário. Mas não seria esse o ponto, né? Quando a gente fala de precarização, é muito ruim, né? Os sindicatos, quando eles falavam isso, e hoje o governo já entende que não. Vê o trabalho temporário como uma boa alternativa, que nunca precarizou coisa alguma, pelo contrário. Ele tem todos os direitos dele garantido, desde 74, salário equivalente, a forma de remunerar hora extra, por exemplo, é conforme o sindicato do local onde ele está trabalhando. Da base. Então, se ele está no químico, a hora extra, o adicional, as regras serão conforme essa. Tem um período máximo para ele prestar esse serviço temporário? Tem. A lei foi modernizada recentemente, antes era até 3 meses, passou a ser até 6 meses, 180 dias. O que isso significa? O contrato dele está vinculado diretamente à necessidade transitória da empresa. Acabou a necessidade, acabou o contrato. O que a lei faz é estabelecer um teto. Fala, ó, você pode ir até aqui. Se a sua necessidade perdurar, você pode prorrogar por mais 3 meses, ou seja, agora 9 no meses Brasil no máximo. totaliza até 9 meses, né? 270 dias. Mas o empresário pode, por exemplo, empregar um temporário por 9 meses, depois trocar esse temporário por outro semelhante, ficar mais 9 meses. Para o patrão não há um limite de tempo. Há, porque a lei restringe 2 situações que ele pode contratar por essa lei. Ele só pode contratar se ele tiver uma demanda complementar de serviço, que é quando ele tem os acréscimos de trabalho. Específico, algum pedido específico. Independente de ser sazonal, independente de ser período festivo, ele pode ali, por uma situação decorrente do próprio negócio, precisar de um reforço de mão de obra. Então é isso que justifica ele utilizar essa categoria. Ou, que é pouco divulgado no Brasil, substituição transitória. São 2 hipóteses que ele pode usar. O que é a substituição transitória? Se eu tenho um trabalhador, a minha equipe está de férias, eu não quero contratar um CLT para cobrir 30 dias, então você contrata um temporário, né? Eu tenho um afastamento por licença maternidade. Para cobrir essa licença, põe um temporário. Então, são 2 situações que justificam essa modalidade. Eu diria assim, resumindo, né, até para os trabalhadores entender, algumas empresas que ainda não conhecem muito a lei, no Brasil, a grosso modo, né, salvo as devidas proporções, nós temos 3 formas de contratar pessoas. Ou é a CLT, da década de 40, ou é estágio, que é a década de 60, ou é o trabalho temporário, década de 70. Então, o trabalho temporário na parte mecânica, vamos dizer assim, se equipara ao estágio. Então, ele é um trabalhador disponível para aquela empresa, vai estar sob a supervisão e a subordinação daquela empresa. Mas não é efetivo. Mas não é efetivo. E ele tem um agente integrador cuidando dessa relação contratual, que são as empresas de trabalho temporário, as agências de emprego, né? Tá. E aí, nesse ponto, o governo teve um cuidado muito grande. Porque quando o regime foi instituído no Brasil, né, que era distinto dos moldes clássicos, o governo brasileiro disse que as agências vão fiscalizar essa relação. Então, que agências fiscalizam? São as agências de trabalho temporário. Só que para nós operarmos nessa categoria de contratação de pessoas, nós temos que passar por um crivo do Ministério do Trabalho. É ele que autoriza. Uma capacitação seria? Uma documentação. Então, nós temos que comprovar ali algumas situações, também foi modernizado agora em março de 2017, para poder ter o registro e a autorização do Ministério do Trabalho, agora a Secretaria do Trabalho, né, para operar nessa categoria. Então, é bem amarradinho essa relação. Você diria que a legislação brasileira que regula o trabalho temporário é boa? Ela é ótima. Eu acho que é uma das leis mais simples e objetivas que tem. O que nos angustia um pouco é que as terminologias nela são confusas. Por exemplo? Por exemplo, quando chama a empresa que utiliza essa mão de obra de tomadora de serviço. Mas ela não é uma tomadora? Ela não é uma tomadora de serviço, a gente chama ela de utilizadora, que ela utiliza aquela mão de obra, né? O termo para nós. Isso baseando no que a OIT fala a respeito do trabalho temporário. Utilizadora é diferente de tomadora? De tomadora, né? Até o nosso vice-presidente, Dr. Marco Aurélio, brinca, fala, a gente não é suco de laranja para, né, o pessoal tomar. Um outro equívoco que tem na nossa legislação, que aí envolve o QNAE. E aí vão desdobrando as confusões. O que é o QNAE? O QNAE é o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, o nosso QNAE
no trabalho temporário fala locação de mão de obra. É um grande equívoco. Inclusive a Acerta iniciou um trabalho com o IBGE para atualizar. Ninguém loca aquilo que não tem. Então, quando a gente lê lá locação de mão de obra, aí você começa a entender por que confundem tanto com a terceirização. Porque se eu estou locando, pressupõe que a mão de obra é minha. Só que, na verdade, ela não é minha mão de obra. É apenas um intermediário. É apenas um intermediário. Até a súmula 331 do TST traz isso, né? Que é proibida a relação interposta, salvo no trabalho temporário, que é essa categoria da Lei 6.019. Muito bem. Muito obrigado, Michele, pela entrevista. Agradeço. Nós conversamos aqui com a Michele Carini, que é presidente da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a Acertem, e é empresária do setor e atua na área há mais de 20 anos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodolfo. Clique aqui ou no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.